Então, eu estava falando da questão da diferença em relação ao tempo, a questão geográfica, a questão também da literária, dos discursos. Os sinóticos usam muitas parábolas e não se encontra parábolas propriamente no sentido original de parábolas no livro de João. João também não faz propaganda dos milagres de Jesus constantes, né? Conforme os outros. Os outros é uma sucessão de milagres, de poderes. Parece que os sinóticos estavam pregando para os pentecostais. E João estava pregando para os congregacionais batistas, que gostam mais da palavra do que dos milagres. Presbiteriano. E presbiteriano também, não é? Presbiteriano. Eu posso dizer questão da literária. Ele é muito reflexivo, né? Nas suas posições. Hoje nós vamos ver um outro aspecto que está no livro. É o capítulo 17, em relação ao Evangelho de João, falando sobre o dualismo joanino. Alguns autores dizem ou tentam comparar esse dualismo de João com o dualismo grego. Porque alguns vão dizer que este evangelista, quem escreveu esse evangelho, foi um helenista que escreveu para helenista, ou seja, um grego que escreveu para gregos. Por causa da própria linguagem, do vocabulário usado, que era comum entre os gregos, entre correntes filosóficas, como os gnósticos, por exemplo, gostavam muito de usar luz, né? Trevas, luz, essa questão desse dualismo, o vir a ser de Heráclito, não é? O filósofo Heráclito, o vir a ser que o que é agora não é mais, depois será, ou seja, é assim, cíclica, não é? Uma visão cíclica da vida. A luz se torna trevas e as trevas depois se tornam o quê? Luz. Isso é o ciclo, né? Que eles entendiam desse movimento vir a ser, desse movimento. E Heráclito pregava essas questões do dualismo. Só que, se você perceber, em João não diz nada disso. João fala de luz e João fala de trevas, mas no sentido de antagônicos, no sentido de posições opostas. Trevas e luz. A luz veio para dissipar as trevas. A luz não é trevas, nem as trevas pode ser luz. João vai dizer isso no primeiro capítulo dele. A luz veio a este mundo para resplandecer e eles não aceitaram essa luz. Ou seja, a luz que João fala é uma luz que veio do alto. A ideia de João é que há uma esfera superior. A luz veio do alto. E aqui, no mundo físico, trevas. O mundo físico é o mundo de trevas, é o mundo de pecado, é o mundo de, segundo a concepção grega, não é? É a cópia daquilo que é original. Aquilo que é a ideia principal está em cima. Então, essa era a ideia. Muita gente queria associar esse dualismo de João ao dualismo grego. E o próprio texto vai quebrar essa tendência dessa associação. Ele fala sobre dois mundos. O problema mais difícil na teologia joanina é o seu dualismo aparentemente diferente daquele apresentado no sinótico. O dualismo nos evangelhos sinóticos é primariamente horizontal, um contraste entre duas eras, a era presente e a era vindoura. Então, percebam que no sinótico o dualismo é temporal, é horizontal, baseado no tempo, baseado na história. Uma era
presente, uma era do mal, do pecado, da morte, e uma era vindoura, que era exatamente nessa era vindoura, era o restabelecimento do reino de Deus. Deus iria aparecer na era vindoura, resgataria, essa era também o pensamento dos essênios, não é? Que Deus apareceria, o Messias apareceria no final para resgatar o povo, redimir o povo, trazer o povo para a aliança, para a vida eterna na concepção do Antigo Testamento, a vida eterna. Era esse o pensamento. Então, João traz um pensamento totalmente diferente. O dualismo de João é primariamente vertical. Percebam que até a direção muda. Não é horizontal, mas é vertical. Um contraste entre dois mundos. O mundo superior, o mundo de cima, e o mundo inferior, que é o mundo de baixo. Vejam aí em João 8, 23. João 8, 23. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Então, este mundo que ele está dizendo que é o mundo de baixo, que é o mundo inferior, esse mundo é um mundo mau. E quem governa esse mundo mau é o diabo. É isso que João vai dizer. Por isso que a ideia da salvação, a ideia da luz, a luz é como se Deus tivesse aberto assim uma janela no céu. Jesus irrompeu na história e ele veio. Aquele que deveria vir na era vindoura veio agora no mundo presente, no mundo mau. E nesse mundo mau, Jesus trouxe o quê? Ele trouxe a luz, ou seja, ele é a luz, ele é a vida para este mundo mau. É esta diferença do dualismo, né, da horizontal e em relação ao dualismo pregado por João, quando ele fala aqui sobre a questão do mundo como seu governante. Vejam aí em João 16, versículo 11. E um outro, por favor, 11, 9. João 16, 11. 11. E também estão erradas a respeito do julgamento, porque aquele que manda neste mundo já está julgado. Aquele que manda neste mundo já está o quê? Julgado. Então Jesus veio, o diabo é o comandante desse mundo mau, o mundo inferior, na concepção joanina. Ele tinha o poder da morte, ele tem o poder do pecado. Então Jesus veio, amarrou aquela linha, não é? Aquela narrativa figurada de Jesus que amarrou o valente, entrou na casa do valente, não é isso? Primeiro tem que amarrar o valente, ele entrou na casa do valente, ele venceu o pecado, o pecado nos deixava longe de Deus, numa condenação eterna, porque a gente tinha o prazer de pecar, a desobediência, o pecado, estávamos sem esperança, conforme Paulo vai dizer em Efésios, não é? O homem sem esperança, e em Romanos também ele fala sobre isso um pouquinho. Então, ele venceu o pecado, porque ele não pecou, ele foi tentado de todas as formas, mas ele não pecou. É importante dizer que Jesus não se fez pecador, porque às vezes dá a entender que alguns pregadores vão dizer que Jesus se fez pecador por nós. Cuidado com essa expressão. Ele se fez pecado por nós, não pecador, porque a Bíblia nos ensina que nele ele não pecou. O Cordeiro imaculado, o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro sem pecado. A concepção de Jesus foi uma concepção planejada por Deus, mas a concepção foi do Espírito Santo. Não houve a relação entre José e Maria para conceber ou para gerar uma vida que foi Jesus. Não. Ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então, ele nasceu sem pecado, como nós nascemos com pecado.
Ele nasceu sem pecado. Então, ele venceu o pecado. Ele mostrou isso, que era possível vencer o pecado. Ele derrotou o diabo, o inimigo. Entrou na casa, amarrou e disse agora, você não tem poder agora sobre o povo, porque agora eu sou a luz, não tem poder nenhum contra esse povo. Jesus também tirou das mãos do responsável, digamos, pelo gerente desse mundo inferior, o mundo terreno, o mundo físico, a gente tem que entender isso. Jesus também venceu o quê? A morte. Tragada foi a morte pela vitória. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, né, capítulo 15, versículo, se eu não me engano, versículo 53, não é? Ou 54. Verifique aí. Tragada foi a morte pela vitória. Então, Jesus venceu o pecado. Jesus foi tentado, mas não pecou. Jesus venceu a morte porque ele ressuscitou no terceiro dia. Então, ele tirou todos os poderes deste mundo inferior, ou seja, do mundo que está abaixo. Ele veio do mundo de cima, o mundo superior. Essa é a relação, não é? O dualismo joanino, que é vertical. Encontraram esse versículo? 54, professor. Geraldo, 54. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Tragada foi a morte na vitória. Leu o 55. Onde está, ó morte, o teu arguilhão? Olha, o poder de ferir, não é? O aguilhão, o poder de ferir. A ponta que fere, né? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Olha, continua. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, né? Então, nós temos a vitória nesse mundo que estamos vivendo ainda hoje, que é o mundo inferior. A gente tem que entender isso. Por isso que nós não temos, a nossa morada não está aqui, como muita gente pensa. A nossa morada não está aqui. Por isso que nós somos peregrinos. A vida é uma visão que a Bíblia dá da história da vida, é que ela acontece, não é? Ela é contínua. Então, os fatos vão acontecendo. Então, é numa visão linear. Podemos fazer uma comparação com a visão do Antigo Testamento, que é sempre bom fazer, com o Novo. A peregrinação no deserto, ela continua hoje. Ela não parou. Então, nós vamos passar por algumas dificuldades, vamos passar por alguns imprevistos, nós vamos passar por algumas tribulações, nós vamos derramar algumas lágrimas, nós vamos ter algumas decepções, sim, porque estamos também nessa jornada, nessa peregrinação. E a nossa cidade não está aqui, não é essa casa, mas é uma casa que foi preparada por Deus e pelo Pai e pelo Filho. É essa a nossa morada. Então, nós vamos estar, né? Quem já partiu, no final, aí vem a glorificação, não é? A parousia no final. Então, receberemos um corpo glorificado. Porque a visão de Paulo era essa, a visão paulina, então vamos dizer, na sua teologia, que Paulo ele dizia muito de uma forma bem clara, né, que estamos caminhando. Por isso que ele dizia que nada pode impedir a sua caminhada, nem a morte, nem as tribulações, nem as angústias, nem a espada, nem a fome, nada, nem a nudez, nada pode impedir
o caminhar de Paulo, porque Paulo estava caminhando não para Jerusalém física ou uma terra longínqua de Jerusalém. Paulo estava caminhando para a eternidade. Era essa a visão paulina. Quando ele diz lá, Filipenses 3:20. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Esse Jesus que veio, venceu o pecado, venceu a morte pela ressurreição, ele voltou. Mas ele virá. Então percebam que o virá de lá, dos céus, é o mundo superior. Aqui é o mundo inferior. Então a nossa morada não está aqui. Somos peregrinos, conforme o apóstolo Paulo em Filipenses 3:20. Após a ressurreição, o que aconteceu após a ressurreição, gente? João vai dizer no capítulo 14, no versículo 15 e 16. Ele vai falar sobre isso. Após a ressurreição, o que aconteceu? Jesus ficou sepultado, Jesus ficou nesse mundo inferior, ou ele retornou? Veja aí João 20:17. Aquelas pessoas que foram ao túmulo tentaram segurar Jesus, ele disse, não. João 20:17. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Não me detenha, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Veja só, então ele volta. Mas no capítulo 14 de João, é bom a gente entender o livro de João, porque tem temas para o ano todo. É um livro que você pode pregar o ano todo, não é? Então ele diz lá, se eu não for, o Espírito Santo não virá, não é isso? Para que o Espírito Santo venha, é necessário que eu vá. Ele não fala isso nas Escrituras? Principalmente em João? Então, não me detenha. Maria queria detê-lo, segurando, não é? Não, eu tenho que voltar para o meu Pai. Por isso que Paulo vai dizer que não só Deus está nos olhando, como o Espírito Santo intercede por nós, mas ele também vai dizer que Jesus intercede por nós ao Pai. Então, nós temos lá um grande intercessor, Jesus Cristo, intercede por nós. Então, essa era a visão desse mundo, né? Da questão sinóticas em relação à visão de João. Sinótica era na horizontal, era temporal, duas eras, e João não se preocupava com as duas eras. Pelo contrário, João antecipou aquilo que era no futuro, antecipou, e agora a relação agora é na vertical, é de cima para baixo. Professor, João trata dois mundos coexistentes, que existem ao mesmo tempo, de cima e de baixo, enquanto os sinóticos era uma visão mais escatológica. A visão sinótica era uma visão mais histórica, está entendendo? Linear. Ou seja, ele acreditava na ressurreição, eles acreditavam na ressurreição final. Ele acreditava na vinda do Messias para a remissão, para a redenção dele, a libertação, digamos, do domínio romano. Estavam subjugados por esse império romano. Então, a ideia era que, na história, isso iria acontecer, na história, mas só no final. João não, João antecipa a vinda de Jesus. O reino de Deus já chegou. O reino de Deus já chegou. E a relação agora não é na horizontal. A relação agora é, entendam que ele veio de cima, que a luz estava em cima. A luz estava com Deus. A luz era Deus. O verbo, no caso, né? A luz, o verbo, luz. Então ele veio.
Ele venceu o pecado, venceu a morte, e ele voltou. Ele disse: eu vou voltar para o Pai, para o mundo superior. Mas ele vai retornar a esse mundo inferior para buscar o quê? A sua igreja. É isso que o texto diz, né? Que as Escrituras nos ensinam, a doutrina nos ensina sobre isso. Então, esse é o dualismo, um dos dualismos marcantes no livro de João, a teologia de João. Mas há um outro dualismo, né? Esse é bem compreensível e é bem destacado logo no primeiro capítulo, que eu já falei sobre isso, né? Eu já falei sobre a questão de trevas e luz. O mundo inferior é o reino das trevas, mas o mundo de cima é o mundo da luz. Cristo veio para o reino das trevas a fim de trazer-lhe a luz. Luz e trevas são consideradas como os dois princípios em conflito um com o outro. Por isso que ele está dizendo: aquele que me segue não andará em trevas. Há um conflito, são antagônicos, são posições opostas. Não caminham de braços dados, como a visão grega pregava, a luz e trevas, o bem e o mal, a vida e a morte. O mundo era assim, o mundo era cíclico, né? O mundo girava assim, era redondo. Aquilo que é, será. O que já foi, o que será, já foi. Então, assim, presente, futuro e passado ficam repetindo. Mas a vida, ela é feita de acontecimentos novos. É isso que as Escrituras demonstrou nesse período. Há eventos. Jesus veio neste mundo. É como se Deus abrisse uma porta, janela, ou aquele em filmes, não é, que tem a visão de ficção, né? De alguém ir para o outro mundo. Tem isso de vez em quando, né? Vai para o outro mundo, né? É transportado para o outro mundo. Então, a visão de Deus é essa de João. O mundo superior e o mundo inferior. Trevas, luz. Jesus é luz. Por isso que no seu sermão, isso também nós encontramos nos sinópticos. Quando no discurso curtos, vários temas surgem ali, vários temas, e ele diz: vós sois o quê? A luz deste mundo. Deus é luz, está na carta de João, capítulo 1. Deus é luz. Primeira carta de João 1:5. Deus é luz. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Está vendo? Ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, entrelaçados, né? Então, Deus pertence ao mundo superior, ele é luz. Jesus veio desse mundo superior. Então, se ele veio desse mundo superior, Jesus é o quê? É luz. Aí, quando ele chega nesse mundo superior, quando nós recebemos como Senhor e Salvador, aí nós passamos o quê? A refletir no mundo essa luz que nós recebemos de Jesus. Então, somos luzes secundárias neste mundo. É como a lua, né? A lua não tem luz própria, tem? Eu aprendi isso quando era na escola há muitos anos, né? Tempo, né? A lua reflete a luz do sol, né? Então, nós refletimos essa luz que é Jesus. Ele vai dizer lá em 8:12, João 8:12, se eu não me engano, 8:12, eu sou a luz deste mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós somos essa luz.
Então, é outro dualismo que nós encontramos no Evangelho de João. Ele veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz e recusaram a aceitar a luz porque as suas obras não eram mais. Todo aquele que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que a sua verdadeira natureza possa ser revelada. João 3, 19 e 20. Em João, a descrença em Jesus é a coroação do mal e o desprezo da luz. João 3, 19 e 20. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, a rejeição à luz, que é Jesus, é porque eles amam mais as trevas. E Jesus, como luz, ele vai iluminar a nossa vida. E tudo que está na escuridão vem à tona. Aí há o receio, o medo de que as nossas obras sejam reprovadas por ele, pela luz. Então, o pecado maior para João é você não crer nessa luz. Esse é o pecado na teologia joanina. É não crer que Jesus é a luz deste mundo. Então, a mensagem dentro da teologia de João, ele é baseado na questão da fé, da aceitação de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Você tem que crer. Então, um passo para ingressar nesse reino que já está nesse mundo, é o arrependimento, segundo a visão sinótica. João não trabalha mais muito com arrependimento, mas ele trabalha com nascer de novo. O texto que foi lido no início da nossa aula, né, com Nicodemos, nascer de novo. O homem precisa nascer de novo. Não se entra no reino de Deus sem ter esse nascimento, sem nascer de novo. O que significa nascer de novo, gente? De uma forma bem objetiva, bem clara. O sinótico prega que você tem que se arrepender. A mensagem de João o Batista foi baseada nisso, no arrependimento. Jesus chega dentro da visão sinótica pregando também um arrependimento. Mas a teologia de João, ele não trabalha muito com arrependimento, ele trabalha com nascer de novo. E o que significa nascer de novo? Numa visão de João. Nós pregamos tanto isso nas nossas igrejas, né? Você precisa nascer de novo. Você tem que ter um segundo nascimento espiritual. E o que é nascer? Eu acho que todo mundo aqui sabe. Agora, o que aconteceu comigo é uma certa timidez em expressar isso para o senhor, que é o nosso mestre, né? A gente fica meio... É uma coisa que todo mundo sabe, mas para explicar para o professor é mais difícil. Mas eu vou arriscar dizer alguma coisa assim. É baseado em nascer de novo e ter essa vida, viver, já que a gente está falando de dualismo, viver muito mais guiado pelo Espírito. Viver com um pezinho no reino de cima. Guiado por essa luz e menos na carne. Ser mais conduzido pelo Espírito. Ser conduzido pelo Espírito. Ou seja... Viver mais na luz. Viver mais na luz. Ok, uma boa colocação. Não, acho que a gente está aqui mesmo para esse crescimento, esse aprendizado, né? Que a gente expressando nossas opiniões, é que a gente vai acertar. Eu creio assim.
ou vai encontrar um caminho. Eu acho que quando ele fala em nascer de novo, eu acho que ele fala justamente, quando o senhor falou do dualismo aí, é a gente morrer para as velhas práticas, né? Para as velhas práticas e nascer, o que, pegando o gancho que o Rodrigo falou, nascer do espírito, né? Então, assim, quando você mata a sua velha natureza carnal, aí sim, aí é onde você pode se aproximar do espiritual, você pode entender as coisas do alto. Porque Jesus, quando fala com Nicodemos sobre tu é mestre e não entende, então era porque ele estava falando de coisas maiores, de coisas das coisas espirituais. E aí eu acho que é justamente isso, assim, como é que eu posso nascer se eu não abro o meu coração? Se eu ainda estou no natural, ainda estou vislumbrando as coisas da terra. Não consigo olhar para o meu Criador, entender quem Ele é, o que Ele quer para a minha vida. Então, não tem como entender, não tem como você entender as coisas espirituais. Não tem como você nascer de novo se você não abrir o coração, se você não procurar entender as coisas do alto. Então, acho que é mais ou menos isso aí, quando ele fala nascer de novo. É porque a gente é muito terreno, a gente é muito carnal, e a questão da religiosidade, né, era que estava impedindo aquele entendimento, né, de Nicodemos, quando Jesus estava falando para ele. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Assim, Rodrigo falou, eu acho que esse foi o meu entendimento. Assim. Bem, está vendo como sabem? E é interessante que às vezes o aluno sabe e não quer responder, né? O novo nascimento, eu fiz essa pergunta para mostrar que a ideia de João, ele não trabalha com arrependimento, nem na expressão verbal e nem na expressão substantivada. Ele não trabalha como o sinótico trabalha. Mas ele trabalha como nascer de novo. Porque o que é que ele entende como nascer de novo? É simples. É tão simples que ele entende como nascer de novo. O que vocês falaram aqui vocês falaram de dois mundos. Vocês falaram do mundo superior, do mundo inferior. Nascer do espírito, não seguir a vontade da carne, porque a vontade da carne está no mundo superior ou no mundo inferior? No mundo inferior. Então, vocês estão falando de dois mundos. Então, nascer de novo, na expressão joanina, a tradução mais fidedigna desse texto, nascer de novo, aí, então seria nascer de cima, nascer do alto. Professor, eu fiz aqui uma anotação, estava dando uma lida antes, e eu achei assim, que seria nascer da água e nascer do espírito. E o nascer da água seria o nascer da palavra, né? Já que Jesus é o verbo de Deus e a palavra encarnada. Aí eu separei até um verso aqui em Efésios 5:26, que fala sobre purificar com a lavagem da água pela palavra, né? E em João 7:37, né, diz que se alguém tem sede, vem a mim e beba. E nascer do Espírito seria nascer de Deus, né? Já que Deus é Espírito e aqueles que dele que são nascidos recebem um novo Espírito e um novo coração. E em João 3:6, eu acho que foi um que o senhor já falou no começo da aula, que disse: o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu entendi mais ou menos por aí. Você tem no mundo inferior o nascimento biológico inferior. Nós nascemos da carne, nascemos de uma relação conjugal. O mundo onde reina o diabo, onde impera o pecado, a maldade, a morte. Então, quando João disse para Nicodemos, eu sei que você conhece tudo,
Você também é mestre. Você é um professor de teologia do Antigo Testamento. Mas você precisa entender o que está por trás das letras, as informações implícitas de um texto. Ele só conhecia o que estava acima das letras, estava claro nas letras. Aí Jesus diz, olha, você tem que nascer do alto, Nicodemos. É de cima. O que você está sugerindo, isso não acontece. Você voltar ao ventre da mãe e nascer, isso não acontece. Mas você precisa nascer do alto, ou seja, nascer do mundo superior. Então, o nascer de novo é nascer do mundo superior. E quem realiza esse novo nascimento é a luz que veio do mundo superior. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, quem faz isso sou eu, que está com você. É um aluno, eu estou falando, você não está me entendendo. Então, eu tenho que repetir, é por isso que, na verdade, olha, é enfático. Ele que não nascer de novo, ou seja, do alto, de cima, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver o reino de Deus, nem entrar no reino de Deus se não tiver um novo nascimento, se não tiver um nascimento operado por cima, pela luz, que é Jesus. Então, esse é um novo nascimento, nascer de cima. Quando você nasce de cima, você começa a valorizar as coisas que são do alto. Então, você passa a deixar algumas coisas que pertencem a esse mundo inferior e começa a cultivar as coisas que estão lá no mundo, as virtudes que estão no mundo superior. E Paulo disse isso, parecido com o que Nicodemos ouviu de Jesus, não? 3, é? 3, versículo 1, eu acho. 3, versículo. Colossenses 3, versículo 1. Veja o que ele diz. 1 e 2. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Então, veja a ênfase paulina. E devemos buscar o quê? As coisas que estão No alto. no alto, ou seja, no mundo Superior, né? superior. Que nós não pertencemos mais a esse mundo inferior. Então, essa é a visão de nascer de novo. É nascer do alto. Quem faz esse milagre na nossa vida é a luz, que é Jesus. Então, percebam que quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Zaqueu estava em trevas, Zaqueu estava neste mundo inferior, roubando, defraudando, enganando, né? E achando que estava tudo certo, tudo bem. Mas um dia, esse estar bem, né, vai mexer com a sua consciência. E ele vai encontrar um vazio. Mesmo tendo tudo, mas vai encontrar um vazio na sua vida. Então, quando ele tem um desejo de ver Jesus, ele sabia que Jesus era aquele que ia preencher o seu vazio, o seu coração. Então, quando Jesus diz, hoje estarei contigo, né, na tua casa, hoje irei à tua casa, Jesus vem e entra na casa de Zaqueu, só Jesus entrar na casa de Zaqueu, a luz que é Cristo começou a iluminar as trevas que havia em Zaqueu. Por isso que quando João vai dizer que os homens rejeitaram a luz, amaram as trevas mais do que a luz, porque a luz reprova as atitudes realizadas neste mundo inferior, no mundo de trevas, no mundo de pecado. A luz vai denunciar, a luz vai trazer de uma forma bem visível, as pessoas vão enxergar. Quando Jesus entra, as pessoas enxergam o que você é, na verdade.
Aí Zaqueu começou logo a dizer logo as coisas. Ah, Senhor, eu defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, vou dar não sei quantas vezes, 4 vezes mais. Mas do que era necessário, a lei não exigia tanto dele. Mas ele disse, porque a luz iluminou a sua vida. E agora ele começou a ter uma visão do alto. Quando Jesus diz, principalmente no versículo 10, 19, 10. Veja aí, Lucas 19, 10. Quando Jesus diz para aquelas pessoas e para o próprio Zaqueu ouvir, né? Professor, se eu não estou enganado, diz assim, que eu vim buscar e salvar aquilo que se havia perdido. O que se havia perdido. Exatamente. Porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Estava perdido. Geraldinho, Ou seja, perdido está em trevas. Se está em trevas, está em pecado. O perdido, a gente tem que entender bem essa expressão, quando é usada nas Escrituras, está perdido. Perdido é aquele que está a caminho do inferno. É duro dizer isso, né, na igreja, não no púlpito. Não. As pessoas vão chamar você de fanático, de ortodoxo, de tanta coisa. Não se fala mais, né, pessoal? A perdição eterna, né? Esse termo, né? Usa de eufemismo, né? Passa um chocolate por cima para adocicar a vida amarga que está levando, né? Aí muita gente gosta de fazer isso. Muitos pastores gostam de atenuar a culpa das pessoas. As pessoas têm que sentir culpa. As pessoas têm que sentir que o pecado não é um inimigo que está fora dele. As pessoas têm que sentir que o pecado pertence ao caráter dele. Entenderam o que eu estou dizendo agora? Porque às vezes a gente pensa que o pecado é aquele inimigo que está nos confrontando. Mas não é. O pecado é você. O pecado é você. Ele faz parte do seu ser, da sua natureza pecaminosa. E você tem que assumir isso. Por isso que Davi usa os pronomes na primeira pessoa. Quando ele pede ali a oração no capítulo 51, Salmo 51, quando ele vai dizer, né? Eu pequei contra Deus. Ele vai usar os pronomes lá do primeiro versículo até o versículo 3, muitas vezes na primeira pessoa, os pronomes meu, minha, a minha atitude, tudo isso, porque pertencia a ele. O desejo de ter outra mulher, o desejo de se relacionar com a mulher, não era separado dele, não era algo que confrontava ele. Fazia parte do caráter dele. Você está me entendendo? É como aquele que é avarento, não, mas o dinheiro é meu inimigo, o dinheiro me confronta todos os momentos, todos os instantes. Não. O amor ao dinheiro está no seu caráter. Você precisa reconhecer isso diante de Deus. E foi você que tomou a decisão errada, equivocada. A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, não é? Com essas situações. Paulo está dizendo, buscar as coisas que são do alto. Porque aí você vai ter uma visão melhor de mundo. Se você muda aqui a mente, você muda também as suas atitudes. Muda o seu comportamento. Então, é a mente. Então, nascer de cima, do alto, vai mudar a sua vida no mundo inferior. Por isso que as pessoas vão perceber que você é diferente dos outros. Há um outro dualismo entre carne e espírito aqui mencionado, que para João é diferente em relação aos sinóticos e em relação também até à teologia paulina. Quando ele usa carne, não é no sentido pecaminosa, como em Paulo. Paulo usa uma palavra chamada sarxe, né? Sarxe, que é carne. Então, Paulo usa muito mais no sentido de natureza pecaminosa.
E João usa a carne no sentido de fraqueza ou impotência, no sentido do reino inferior. A carne, ele fala carne aqui, carne nesse sentido. Mas ele fala de espírito também, não é? No sentido de espírito, quando ele diz aqui. Porque, na verdade, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o corpo em si é obra de Deus. E, às vezes, nós não valorizamos esse corpo. Achamos que esse corpo é imprestável, não serve para nada, né? Muita gente prega isso, né? Se você valoriza o seu corpo, não presta para nada, isso vai se tornar pó, tudo isso. É cinza. Mas vejam só, nós somos parte da criação de Deus. Deus, quando nos criou de forma muito diferente da natureza. Deus dizia, haja isso, e houve, e a coisa acontecia através da palavra. Mas quando Deus foi, a Bíblia conta da formação do homem e do primeiro casal, o homem e a mulher, a Bíblia diz que Deus, no capítulo 2 de Gênesis, Deus pegou a massa, não é? Com suas mãos e fez o homem, com as mãos, com delicadeza, com amor, com carinho. Depois que terminou, a Bíblia diz que ruach, né? O neplesh, que é soprar. Deus soprou. E o homem se tornou um ser vivente. Soprou. Então, essa é a criação. O Messias, o Filho de Deus, se tornou homem, passou pelas experiências humanas, chorou, ficou indignado com algumas coisas, ficou desconfiado com outros. João vai dizer, no capítulo 4, porque 4 é o capítulo 5, diz que muitos receberam Jesus pelos milagres. E Jesus diz, e o texto diz, e Jesus não acreditava neles. Então, o ser humano, o corpo, Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. Veja que coisa. O tabernáculo, o Shekinah de Deus, né? A morada de Deus. Nós somos a morada de Deus. Então, o corpo é importante. Assim como o espírito também é mais importante que o corpo. Mas não tem corpo, não tem espírito sem corpo. Se tiver, é uma alma penada, é fantasma, está andando por aí. Não. Mas precisa de um corpo. A ideia platônica era que o corpo aprisionava a alma. É como se fosse a alma, o espírito, refém do corpo. E a salvação se dava exatamente quando a morte vinha. Porque ao morrer, o espírito se liberta. Essa era a salvação. E a Bíblia tem uma visão totalmente diferente. A salvação não depende do corpo. A salvação foi operada pelo Espírito Santo mediante o sacrifício de Jesus no Calvário, o derramamento de sangue do próprio Filho de Deus. Então, são essas coisas que nós encontramos na teologia paulina, né? Teologia de João, aliás. O que é nascido da carne é carne. Os homens precisam nascer de cima. Ser nascido de cima é ainda descrito como sendo nascido do Espírito. O homem em e de si mesmo é fraco e mortal. Somente através de uma operação interior do Espírito de Deus
é que ele poderá tanto compreender como experimentar as bênçãos do reino de Deus. Por isso que em João, no capítulo 16, são dos evangelhos, nós temos Lucas, que fala muito do Espírito Santo, em Atos e Lucas. Mas, dentre os evangelhos, o que mais fala sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é João. E ele vai dizer que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, que convence o homem do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Da justiça e do juízo. Ninguém chega a Deus se o Espírito Santo não o convencê-lo de que você é um pecador, do que você precisa de Deus. Você precisa da luz, que é Jesus. Precisa da salvação. Por isso que você aceita Jesus. É o Espírito Santo. Então, é o nascer de cima, olha. Nascer de cima, ter a visão de cima. Então, é outro dualismo que nós encontramos, questão de João. Depois ele vai falar sobre o pecado, né? No sinótico erramatia foi utilizado para descrever atos de pecados, manifestação de pecados. Eu só gostaria de trabalhar uma coisa aqui, na questão de pecado, que eu já comentei com vocês na teologia de João. E assim a gente encerrar a nossa aula de hoje. É que o pecado para João, o evangelista aqui, e nós vamos encontrar, ele vai dizer lá na primeira carta, a carta de João, ele vai dizer que o pecado é iniquidade, porque o pecado é maldade mesmo. Não é? O pecado destrói. O pecado não é brincadeira. O pecado não é um bichinho de estimação. Então ele vai dizer isso lá. Mas, no geral, na sua teologia, ele vai dizer que o pecado é descrença. Por isso que você vai compreender, quando você estuda João, o Evangelho de João, no Novo Testamento, o pastor Jamson deve ter chamado a atenção de vocês para este aspecto, de que ele usa crer. Essa palavra é a palavra que ele mais usa no Evangelho. Crer. E derivadas, né? Cognatas, palavras cognatas. Crerão, crer, creiam. Então, tudo isso ele vai usar. Por quê? Porque, para ele, pecado é isso. Pecado é você não crer na palavra. O pecado é você não crer na luz. O pecado é você não crer em Jesus como Salvador. O pecado dos judeus foi exatamente não crer que Jesus é o Messias. Esse foi o pecado. Eles não creram que Jesus era o Messias. Para eles, Jesus não preenchia os requisitos para a messianidade, né? Para a restauração de Israel, do povo de Deus. Então, eles não creram. Eles foram afastados do reino de Deus por causa disso, por não crer. Porque isso era uma coisa antiga, desde o Antigo Testamento, né? A idolatria, a descrença em Javé, nos atos de Javé, foi que destruiu essa nação. Então, não crer para João é o pecado. Ele diz aqui, descrença em Cristo é uma outra manifestação de uma aversão básica por Deus. A presença de Jesus entre os homens trouxe a aversão deles por Deus a uma crise de tal forma que ela tornou-se claramente evidenciada como aversão por Cristo. Isso ele vai dizer no capítulo 3, 22 e 24, versículo 22 a 24. Vamos ler esses versículos? João 3, 22 a 24. 24, 22, vamos lá. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos
para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Encarcerado, né? Então, se você perceber aí no texto, ele vai usar uma coisa interessante. Quando Paulo usa que o meio para a salvação, depois da graça da redenção, é a fé, o crer, a fé está dentro do crer. Para o apóstolo Paulo, a salvação, a partir de Abraão, não foi pela obediência. Abraão não foi escolhido por Deus pela obediência. Mas Abraão foi escolhido de Deus porque ele creu em Deus. Ele creu na palavra. Então, ele chama atenção no livro de Gálatas, né? Sobre essa questão da relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, não crer no Filho, aí está o maior pecado que um ser humano pode cometer nos dias de hoje. Deixar Jesus de lado, não acreditar na história da redenção, não acreditar na existência de Deus. Deus não precisa que os homens, os mais sábios dos homens, provem a sua existência. Deus não precisa disso. Ele sempre existiu e existirá. Mesmo que você tenha argumento, você vai perder seu tempo. Ele vai ser sempre Deus. Deus é Deus, como dizia Karl Barth. Né? Deus é Deus. Deus é Deus. Sendo Deus, que Ele continue nos abençoando. Amém.